A minha chegada na Igreja Sara Nossa Terra foi por meio da minha esposa, em dezembro de 2015, na qual eu estava passando por um momento, numa transição da minha vida que não estava sendo muito fácil, né? Então eu estava passando por algumas escolhas e eu estava tendo algumas consequências referentes às minhas escolhas que eu tinha feito passadas. Então eu estava com o coração um pouco machucado em relação à minha família. Eu tinha sido há pouco tempo, eu tinha sido expulso da minha casa, onde eu morava com a minha mãe, por conflitos familiares. Então nesse meio tempo eu estava muito confuso, né? Então foi aí que eu reencontrei a minha esposa, né? Que num tempo ela não era minha esposa, nesse tempo ela era uma amiga minha. E foi aí que ela me convidou para poder vir para a igreja, né? Que nesse momento foi que quando eu vim no culto, eu me lembro, foi num culto de terça-feira, um culto de quebra de maldições. Então foi nesse culto de terça-feira que foi que eu senti bastante a presença de Deus na minha vida. Que foi o momento em que eu consegui me conectar realmente com Deus. Então eu frequentava uma antiga igreja, uma antiga comunidade, mas que não era evangélica, né? Mas nesse momento que eu fui para a igreja evangélica, eu realmente senti a presença de Deus e do Espírito Santo na minha vida. Então, nesse convite de terça-feira, eu comecei a frequentar o culto de conexão, né? Na qual eu conheci o meu atual líder hoje, que é o Bruno, com a nossa líder também, a Mary. E com isso nós viemos frequentando e fomos se conectando mais com Deus, e tanto a minha proximidade com Deus que estava crescendo, eu também estava tendo uma maior aproximação com ela, né? Então com isso a gente começou a iniciar uma oração, a gente conversou com o nosso líder, e nisso nós estamos pedindo para Deus, para Ele poder mostrar revelações para a gente, né? Mostrar os nossos caminhos que nós deveríamos seguir. E com isso ela foi tendo vários sonhos, né? Tendo revelações, e com isso a gente foi sentindo e se aproximando mais. Com isso a gente iniciou um namoro, né? Então com esse namoro a gente foi se aproximando. Então nossas orações eram e até hoje é sempre orações diárias, na qual a gente, quando iniciamos o namoro, a gente se conectava por um webcam, né? Então eu ficava no meu celular, ela no celular dela, e nós todo dia orávamos. Desde o momento que eu acordava por volta das 6 horas da manhã para ir trabalhar, e até o momento que eu iria me deitar, porque eu ia dormir. Então nós orávamos pela manhã e no período da noite também. E com isso a gente foi se aproximando mais, sendo uma maior conexão. Então a gente não deixou de frequentar os cultos de terça, nenhuma conexão. E com isso a gente foi sempre, ela fez algumas campanhas, eu fiz também campanhas de terça-feiras. E com isso Deus ele foi dando revelações, as campanhas que eu fazia, então Ele foi me dando revelações e foi dando fatos, né, que foram realmente acontecendo. Então, como nós sempre fomos no culto do Conexão, eu resolvi pedir ela em noivado, né, no nosso próprio culto. E foi um momento assim muito emocionante, foi um momento que marcou a nossa vida, foi um momento que marcou, né, bastante, que foi no próprio culto que começou a iniciar o nosso relacionamento, que começou nosso relacionamento com Deus e começou a iniciar o nosso relacionamento também. E com isso, não só o nosso noivado, mas como as nossas bênçãos de casamento também aconteceu no culto do Conexão. Então assim, às vezes você vai para a igreja, mas você vai sim se buscar Deus, se conectar com Deus, mas é bom que você tenha uma pessoa que siga o mesmo caminho que você segue. Que tenha uma pessoa que tenha o mesmo propósito que você tenha. Porque o mesmo propósito que eu tenho de buscar a Deus é o mesmo propósito dela. Então isso é algo que a gente se conectou para fazer com que o nosso relacionamento desse certo, né? Então com isso a gente busca diariamente, a gente ora constantemente. E a nossa busca é incessante. Porque o nosso Deus ele está acima de tudo. Porque se não dependesse dele, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então as coisas às vezes elas podem acontecer rápido demais, porque o nosso tempo não é o tempo dele. Então tudo age pelo mover dele. Meu nome é Marcela, eu estou na Sara Nossa Terra vai fazer 2 anos. Foi bem interessante assim, quando eu cheguei na Sara Nossa Terra, eu estava totalmente sem rumo na minha vida. E eu vi um projeto no Facebook e comecei a chorar olhando esse projeto, era relacionado a crianças, e eu resolvi entrar em contato. E eu vi que era um amigo meu
né, que estava participando nesse projeto. E eu liguei e logo mandei uma mensagem para ele querendo saber como é que fazia para poder participar desse projeto. E ele falou que era da igreja e perguntou se eu queria conhecer, e eu falei que queria. Nesse mesmo dia eu fui, né, na igreja, e totalmente assim, sem rumo, eu era uma pessoa muito triste, eu não tinha rumo. Tinha muitos convites para sair, essas coisas assim, mas eu estava sozinha no meio da multidão e eu me sentia meio solitária. Até que eu cheguei na Sara Nossa Terra e a minha vida mudou completamente, né? Assim, hoje eu conheço realmente o amor verdadeiro, né? O amor de Deus. E eu fui em busca desse Deus maravilhoso que todo mundo falava, e às vezes eu não sentia aquela presença realmente de Deus na minha vida. E assim que eu entrei, que eu comecei a sentir, que eu fui buscar mesmo. Eu não fui buscar relacionamento, eu não fui buscar dinheiro, não fui buscar trabalho. Naquele momento mesmo eu queria buscar somente a Deus. E eu me entreguei totalmente a Deus, sabe, ao amor de Deus. Eu conhecia aquele amor verdadeiro. Eu tinha uma sede da Bíblia, eu queria ler a Bíblia, e eu li a Bíblia em uma semana, assim, dia e noite, sem parar, eu não comia. E eu fui conhecendo cada vez mais o amor de Deus. E eu falava que não queria relacionamento, eu só queria mesmo buscar a Deus, mas só que lá no fundo, assim, Deus conhece o nosso mais profundos desejos. E mesmo eu falando que eu não queria um relacionamento, Deus sabia que aquilo não era verdade. Então, aí foi aí que eu conheci, né, hoje o meu esposo, o Paulo, e nós começamos a orar, e debaixo da unção do nosso líder, né, e ele orando, a gente orando, ele falou que a gente ia orar juntos, e nós começamos a orar, e teve várias coisas, assim, várias confirmações que seria ele, né, o homem que iria seguir esse caminho comigo, né, porque eu pedi para Deus Deus me mande um homem do Senhor para mim. Eu não queria um homem do mundo, porque a vida que eu estava vivendo, eu não queria me afastar de Deus, eu não queria me afastar de tudo aquilo que Deus tinha proporcionado à minha vida, aquela sensação boa, de paz, de tranquilidade que eu tinha, eu não queria. Então eu queria um homem de Deus na minha vida. E nisso o inimigo tentou me afastar várias vezes, né? E graças a Deus, assim, eu fui firme, né? E no meu propósito, e continuei não querendo me afastar. Eu queria seguir no lugar que Deus me colocou para seguir. E foi ali que eu conheci o culto Conexão, né? No qual eu me identifiquei muito, né? Eu sinto, realmente o próprio nome diz, né? Conexão, realmente uma conexão muito forte com Deus, e eu senti aquele amor verdadeiro em mim, e eu conheci o meu esposo, e ali nós noivamos no culto Conexão, né? Nós escolhemos aquele lugar para noivar, e depois assim a gente decidiu também nos casar no culto Conexão. E foi tudo muito lindo, assim, foi mais do que eu esperava. Senti realmente a presença de Deus na nossa vida, e é isso que nós dois queremos, continuar seguindo esse Deus maravilhoso. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar firme na igreja, isso não vai me acontecer nada de ruim. Não, as coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo coisas ruins sim, mas só que com a ajuda de Deus, tudo fica mais fácil. Hoje em dia, se a gente tem uma discussão, alguma coisa, a gente cai de joelho, vai orar. A gente vai orar, vai pedir a Deus para nos orientar, nos levar no caminho certo. Então hoje nós temos a quem recorrer, nós recorremos a Deus. Então a nossa vida fica muito mais fácil quando temos alguém que realmente nos ama de verdade, nos protegendo, nos guiando, nos levando para o caminho certo. Então, hoje eu sou realmente uma pessoa realizada, eu estou muito feliz, né, nesse caminho, e eu oro todos os dias para que Deus continue me abençoando, e Deus nos dá a bênção, mas cabe a nós, né,
manter nela. Independente de qualquer circunstância ou qualquer momento, independente se for na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, independente se a gente estiver com altos e baixos, você sabe que eu estarei sempre do seu lado. Que você é um anjo que Deus enviou para mim aqui na Terra. Que eu tenho certeza que Ele não mandou qualquer coisa. Ele mandou o que Ele tinha de melhor. Colocou aqui nessa Terra só para mim. E eu agradeço a Ele todos os dias. Que tudo que eu tenho é você. Depois dele eu só tenho você. Eu te amo, meu amor. Todos os dias quando eu olho para você, todos os dias que nós nos sentamos para conversar e você segura minha mão e às vezes e sempre você fala, vamos orar, assim do nada. E eu tenho certeza que realmente você foi enviado por Deus na minha vida. Todos os dias eu tenho mais certeza disso e eu sei que realmente Deus enviou você para cuidar de mim. Amém. E sempre que eu pensar em cair, eu sei que você vai me levantar. E assim eu espero o mesmo. Nunca vou deixar você afastar de Deus. E você me leva para perto de Deus todos os dias. E isso me faz cada dia mais e mais feliz. Amém. Porque eu pedi a Deus para Ele me mandar alguém que fosse mais crente do que eu. E Ele me enviou você. Hoje você é meu melhor amigo. Eu costumo dizer que o meu melhor amigo é o meu amor. E meu amor é você. Eu te amo muito. Também te amo. E obrigada por todos os dias, mesmo nos dias felizes, você me convidar a cair de joelhos com você, para a gente poder orar. Nós não nos ajoelhamos só quando estamos na dificuldade. Sempre quando estamos felizes, estamos de joelho, prostrados diante de Deus, para que Deus possa nos guiar cada dia mais e mais para perto dEle. Obrigada por você fazer parte da minha vida. Obrigada por tudo, meu amor. Eu te amo muito.